Graça e a paz de Cristo, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para podermos trazer mais uma escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner, quem me conhece, né? Eu sou pastor da igreja, dirigindo aqui a igreja de Chapecó, Parque Primavera Chapecó, aqui na cidade de Itaguaí, né? Somos pastor lá, dirigente, presidida pela igreja da matriz Nilópolis, pelo pastor Mário Roberto. Bom, estamos aqui por mais uma lição, mas antes disso eu queria pedir você que você se não inscreveu no canal ainda, por gentileza, se inscreva no canal, tá bom? Será muito importante que você inscreva, você sempre está ciente das nossas mensagens, as mensagens que trazemos aqui para o nosso canal. E de você que está nos ouvindo, deixe o seu like. É muito importante o seu like também, muito importante os seus comentários, né, também é muito importante. Estamos mais uma vez aqui para trazer as lições bíblicas. Esse aqui é o livro Retorno à Santidade, né? Esse livro ele nos fala sobre algo muito importante para o nosso crescimento espiritual, né? Hoje vamos para a lição 7, né? Antes de falar sobre a lição 7, né? Esse livro ele tem o seguinte tema no modo geral, os subtemas dele, né? Que é uma jornada individual e congregacional em direção ao avivamento. Um guia bíblico para a purificação diária. Isto é, nós estamos aqui a cada domingo trazendo aqui uma porção bíblica, um aprendizado para podermos fazermos a cada dia, buscarmos essa purificação, que ela tem que ser diária, todos os dias, toda manhã. Temos que já amanhecermos pedindo ao Senhor a purificação e estamos em direção ao tão avivamento. Não? Estamos com o tema dessa sequência aí, começando sua jornada de avivamento. Então, nessa jornada de avivamento, nós temos 7 categorias. Já falamos sobre 6, hoje vamos para a nossa 7ª categoria, que é pecados de ação. Vamos lá? A transgressão é qualquer ato em que se quebra a lei de Deus ou fazer alguma coisa que Deus proíbe. Esses pecados são conhecidos como pecados de ação. Os textos seguintes descrevem áreas comuns de transgressão, né? E aí fala em oração. Vamos considerar a cada uma. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho hoje aqui? Vamos lá. Você que não tem a revista, quero lembrar você que é só você pedir a revista, é só você dizer, pastor, eu queria comprar esse livro, né? Revista não é livro. Que compra esse livro? E nós estaremos direcionando você para como você venha comprar esse livro, entendeu? E você liga, faz um comentário, pastor, eu preciso do livro, eu passo para você como fazer tudo isso, ok? Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 5, você que não tem revista, não tem o livro, né? Abra a tua Bíblia aí. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, o impuro, o ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ainda Efésios capítulo 5, versículo 12, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Aqui nós temos 2 passagens que falam sobre a questão da impureza, da imoralidade, né? Que quando há esse pecado, apaga de vez o Espírito Santo na vida dessas pessoas. Vamos aqui falar sobre isso, são 8 questões para reflexões. Vamos falar sobre a primeira aqui, o que essas perguntas, esses pensamentos, essas perguntas aqui são muito importantes para a nossa reflexão e para a nossa análise a cada dia. Vamos lá. Você cometeu alguma forma de imoralidade, impureza ou perversão sexual? Você assiste a programas de televisão ou filmes que mostram cenas imorais ou violentas?
Você se desculpa dizendo, mas não há nada mais para assistir. Ah, tem muita coisa para assistir. Então, tu liga a televisão, vai dormir. Você se veste de forma a incitar pensamentos impuros no sexo oposto. Não é somente mulher não, tá, irmãos? É um homem também. Hoje em dia está aí a famosa calça apertadinha. Oh, meu Deus do céu. A pessoa está ouvindo calça apertadinha, aí fica aquela coisa toda misericórdia. Antigamente falava muito das mulheres, mas os homens hoje em dia estão se vestindo de uma forma completamente sensual. E isso é pecado. Você tem o hábito de ler coisas maliciosas ou impuras? Cuidado com o que você lê, hein? Você tem o hábito de assistir a shows imorais onde piadas sujas e pervertidas são o tema principal? Sai fora disso. Você sustenta o veneno de Hollywood, indo assistir a filmes inadequados ou comprando vídeo deles? Então, e eu quero acrescentar aqui a emissora Globo, né? E também é outra emissora que não merece nenhum crédito de nós cristãos. Ela é uma emissora que ela procura de todas as maneiras levar, desfazer ou quebrar todos os princípios de família, né? Seja em todas as áreas possíveis. Vamos lá. De acordo com a Escritura, ninguém que faz essas coisas pode realmente estar bem com Deus. Nossa sociedade está muito depravada e muitos crentes têm se condicionado a aceitar a imundícia de entretenimento. Hoje em dia, o que faz o crente perder a porção de Deus, o poder de Deus, são os entretenimentos. Cuidado com esses entretenimentos. Hoje em dia, o que o entretenimento ele faz? Ele tira a igreja, tira as pessoas do foco que é oração, que é a leitura da palavra. Quando as pessoas largam de ler a Bíblia, largam de orar para poder fazer alguns entretenimentos. São mais envolvidos com os entretenimentos do que propriamente com a oração e com o estudo da palavra de Deus. Então, vamos prestar atenção nisso. Virando a página 81 do nosso livro, aí em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, diz o seguinte: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Temos que, aqui vamos lá, tem aqui eu sublinhei aqui, diz assim, temos que exercer o autocontrole sobre os nossos apetites carnais. Comer demais ou fazer dietas prejudiciais à saúde são pecados, tanto quanto fumar e beber. Também temos que evitar qualquer forma de imoralidade. Aqui nós temos algumas coisas que às vezes nós ignoramos, que é comer demais, outros comem demais, outros não comem nada, e assim sucessivamente. Além quando as pessoas eles tendem a se envolver com todo tipo de imoralidade sexual. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção. Eu conheci uma pessoa que ela estava na dieta e quando ela comia demais, ela botava a mão na garganta, botava o dedo na garganta para poder ela jogar fora o que comeu. Isso é pecado. E pecado, irmão, isso é pecado. Vamos lá, eu tenho outro ponto aqui também importante. Alguns crentes usam o jejum regular para ajudar a quebrar o hábito pecaminoso de comer demais. Quando obedecemos às leis espirituais e físicas de Deus, nos resguardamos de muitos problemas espirituais, emocionais e físicos que causam dor para muitos. Então, amados, o jejum hoje ele é um meio importante, né? Uma forma importante da gente ter autocontrole sobre nossos apetites.
e até mesmo sobre nosso próprio corpo. Vemos que hoje, irmãos, o pecado ele vem quando nós temos, porque, por exemplo, quando a pessoa está em jejum, ele tem que estar em oração. Não existe, outra coisa interessante, não existe oração sem jejum sem oração. Não adianta. É incrível, né? Alguém que vai jejuar e não fica em oração, ele não está jejuando, ele está passando fome. Então o jejum tem que estar em oração. A oração ainda vai evitar uma série de coisas. Ele vai evitar falar mal do irmão, ele vai evitar olhar para alguma questão que vai levar ele a alguma tentação, a imoralidade. Ele vai evitar ele ver algumas coisas também dentro desses pontos aí. Olha o que o jejum faz. E aí você vai habituando o seu próprio, se habituando a não ver mais coisas, não ouvir mais coisas, não ver mais coisas. E aí o jejum ele vai trazendo esse hábito de viver sempre em oração com Deus. É muito importante o jejum. Em breve a gente vai, quando tivermos oportunidade aí, a gente vai trazer aqui estudos breves, estudos bons aqui sobre o jejum. Vamos lá para nossas questões de reflexão. Das 8, vamos falar agora sobre a segunda questão. Você tem abusado do seu corpo através de qualquer forma de imoralidade ou em excesso? Você peca contra o Espírito de Deus, o tempo do Espírito de Deus, através de hábitos como o uso de álcool, fumo ou pela gula? O uso de alguns tipos de droga faz parte da sua vida? A comida o escravizou de tal forma que você evita o jejum dando muitas desculpas? Aí eu queria fazer aqui uma observação sobre a questão das drogas, que são os medicamentos controlados, que na verdade tomam ele de forma descontrolada, aleatoriamente, sem objetivo, por tomar, às vezes por tomar remédio, não dorme, vai tomar um remédio que não foi prescrito pelos médicos para dormir, e esses remédios sempre têm os seus efeitos colaterais. Temos que tomar esse cuidado. E é pecado, irmãos. Nós temos que andar, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não tem que ficar tomando qualquer remédio não, entendeu? Vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 3, e diz a seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, vemos aqui que a questão da idolatria. Hoje em dia, alguns anos atrás, a gente falava muito sobre a idolatria. Usava até o Salmo 115 ou 15, não lembro, é 115, né? Para poder combater com a idolatria, etc. Mas infelizmente, não temos o que falar. Porque no nosso meio, quando se fala em evangélico, cria-se a ideia que não fazem isso. Não faz isso fisicamente, não faz isso descaradamente, mas faz isso de uma forma ou de outra. Né? Vemos hoje que as pessoas estão, de alguma forma, tendo seus ídolos. Lembra de uma coisa, amados? Tudo aquilo que está no lugar de Deus é idolatria. Quando nós quando nós não priorizamos Deus, vamos até mudar um pouquinho, vamos ir mais além. Aquilo que se nós priorizamos as outras coisas menos Deus, estamos em idolatria, idolatramos cônjuges, idolatramos filhos, idolatramos família, idolatramos trabalho, idolatramos dinheiro, idolatramos bens materiais, enfim, idolatramos tudo, mas não adoramos a Deus. Adorar a Deus é colocá-lo como prioridade na sua vida, seja o que for, seja como for. Isso é adorar o Senhor. Eu coloquei aqui, outro ponto aqui, vamos falar sobre as reflexões
A terceira pergunta para reflexão. Você transgrediu o primeiro mandamento de Deus, colocando as outras coisas no lugar de Deus? Pessoas ou coisas têm atrapalhado a sua adoração e serviço de Deus? Você adora e serve a Deus somente depois que fez outras coisas? O seu trabalho e o seu dinheiro têm se tornado seu Deus? Olha só, isso aqui que eu quero também frisar depois. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Você vota em políticos sem princípios cristãos só porque eles são do seu partido? Se você faz isso, então você realmente colocou a política acima de Deus e das Escrituras. 2 pontos aqui. Aqui está ao contrário do que eu vou falar aqui agora. Você volta... hoje em dia existem partidos que eles declaradamente, eles não têm que esconder, que eles são a favor de muitas coisas que a Bíblia, ela recomenda e ela é contra nas suas recomendações. É contra. Uma vez eu disse para alguém me perguntou porque é sobre os dois candidatos candidato a um determinado cargo político. Eu não vou aqui mencionar nem o cargo e nem o nome deles. E eu falei assim, olha, eu não vou votar em fulano porque ele é bom ou porque ele é extraordinário. Eu vou votar em fulano porque o outro fulano, o seu partido, como ele também já deixou bem claro, eles são contra todos os princípios que nós pregamos. Se nós cristãos votarmos nessas pessoas, nós estamos praticamente sendo conivente a eles, aceitando aquilo que a Bíblia proíbe. Então nós está pecando. Isso que eu falei para a pessoa. Eu não sei com que eles votaram, também não me interessa, mas a verdade é que nós temos que tomar esse cuidado. Estamos hoje, em 2024, estamos numa época política, onde vamos votar para poder eleger para prefeitos e vereadores, depois não reclama. Né? Nós estamos vendo aí o país passando por situações difíceis, né? E justamente por conta disso, por quererem implantar coisas que a Bíblia proíbe e as coisas vão desencadear de uma forma tão absurda que você nem imagina. Mas por causa de quê? Porque a gente acha que a gente está certo. Toma muito cuidado com isso aí. É pecado. Vamos lá, tem mais aqui. Você gasta mais tempo se distraindo na internet ou na televisão do que lendo a Bíblia e orando? Se você gasta mais tempo com isso, tem algo errado aí. Você coloca a sua família acima de Deus? A melhor maneira de perder a família é colocá-la acima de Deus. Então, existe uma forma. Eu sempre falo, a esposa, ela não tem que largar o marido e ir para a igreja. Se existe algum problema dela sair com o seu marido, ou sair com a tua esposa, com a sua família, é melhor que saiam. Mas nunca podemos negar a Cristo e nunca deixar de lado os nossos princípios cristãos. Você pode até para um centro de macumba acompanhar o seu cônjuge, a sua família. Você pode até ir lá. Não estamos dizendo que você não vá, que você não tem que ir. Você pode até ir, mas lá você vai quebrar, você vai lá, está lá e não vai quebrar princípio. Por exemplo, eu vou para dessas festas de junina aí, eu fico na minha, eu não vou, eu fico quietinho, eu vou acompanhar eu fazia muito, hoje em dia não vou mais, mas não, tem uma época que nós íamos acompanhar a família e ia lá e ficava na minha. Eles lá com as danças deles, eu me vestia normalmente, e aí tem cristão, irmãos, que eles estão se vestindo igual, fazendo as festas arraial gospel. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder, meus amados. Pelo amor de Deus. Então, você quer ganhar sua família? Seja crente. Só isso só. Aonde você for, seja crente. Eu conheço uma irmã,
Hoje o marido dela é pastor. Olha só. E na época, ela era membro da minha igreja e o marido dela, ela não deixava o marido dela, não. O marido dela ia beber na barraca, ela ia lá e ficava sentada lá com o marido dela. E eu, como pastor, aconselhava ela a ir. Mas ela mantinha os seus princípios, ela não bebia, ela não participava da bagunça, de nada, só estava ali para poder ficar próxima do seu marido. Isso valeu tanto que hoje ele é pastor, eles estão aí uma viagem de trabalho, mas estão fazendo missão, pelo que eu estou observando no status lá da publicação deles. Então, vejamos que interessante. Você não tem que perder, tem que largar tudo para a igreja, você tem que fazer tudo, você deve fazer e abençoar sua família, você tem que ser crente. Você sendo crente, você vai ganhar a sua família. Você tem alguma atividade recreativa ou hobby que você dá mais valor e tempo do que o serviço do Senhor? Se todos os membros da sua igreja seguissem seu exemplo de serviço, quão forte seria o ministério da sua igreja? Como seriam os cultos da sua igreja se todos tivessem sua assiduidade? Haveria grupo de oração ou evangelismo? Ou quem tem realmente em primeiro lugar na sua vida? Então, vamos lá, essas são as perguntas e em resumo de tudo aqui, Deus tem que estar sempre acima de tudo. Vamos lá, Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10, diz o seguinte: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo da grande maldição porque estão me roubando. Tragam o dízimo a todo o depósito da casa depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Aqui estamos falando sobre o dízimo, sobre as ofertas. Quando a Bíblia ela fala aqui sobre a questão de roubar, é porque estamos praticamente dando mais valor ao dinheiro do que propriamente a Deus. Lembrando de uma coisa, o crente vive e anda pela fé. Quando ele valoriza mais esses fatores, praticamente ele está negando a fé e dizendo que Deus não é capaz de abençoá-lo financeiramente. E aí vem as quedas e desencadeia uma série de situações adversas. Por outro lado também, temos a questão também do tempo nosso. O dízimo, na verdade, também tem que ser dado pelo nosso tempo, não é só dinheiro. As ofertas também têm que ser dadas do nosso tempo, não somente dinheiro na igreja. Então, às vezes, as pessoas pregam somente sobre o dinheiro. Temos que pregar sim, mas a oferta pessoal também, o dízimo pessoal também que temos que dar a Deus. Porque se o nosso horário tem 24 horas, temos que dar todos os dias, pelo menos, 2 horas e 40 minutos para poder nos colocar somente diante de Deus. A oferta que que podemos mencionar aqui é o que você vai fazer na igreja, o seu trabalho na igreja é a sua oferta que você vai dar ao Senhor. Tá ok, meus queridos? Não, vamos. E quando não se dizima, ele está também entrando para outro ponto também, que é de egoísmo. Egoísta, soberba, autocontrole sobre si mesmo. Vamos lá, reflexão. A quarta das 8. Pergunta para reflexão. Você tem sido honesto dando o seu tempo e os seus talentos a Deus? Você tem sido honesto no cálculo do seu dízimo? Ou você tem dado o dízimo do resto ao invés de dar os primeiros frutos bruto da sua renda? Você dá a Deus do que lhe sobra de pagar todas as contas? Bom, ser honesto. O problema de Ananias e Safira é que eles não foram honestos.
Você observa aqui no texto lá, você vai ver que Pedro fala assim: se vocês quisessem e me dissessem, Pedro, eu vou vender minha propriedade, vou dar só metade, 10%, 30%, 40% do que eu vender. Tranquilamente, sem problema nenhum. Só que ali entrou ali um sentimento de querer ser superiores, como acontece em alguns casos dentro das igrejas hoje. As pessoas que acham que têm dinheiro, pode querer achar que são superiores. Eles mentiram. E esse tipo de mentira, Deus não aceita de hipótese alguma. Olha o que diz aqui um texto bem bom para a gente aqui, é Lucas, né? Eu queria ler para você aqui. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Observe o que diz. Dele ele será dado. A boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês também serão medidos. Então, aqui vemos que somos medidos por aquilo que nós doamos, aquilo que nós entregamos para Deus. Então, não reclama quando você for cobrado, né? E eu sempre falo que às vezes as pessoas querem ser tanto líderes na igreja, pastores, líderes de alguma forma, e se esquece que aquele que quanto mais é dado, mais será cobrado. Nunca se esqueça disso. Vamos pular aqui vamos agora para aqui também Provérbio 11, 13 e 11 diz o seguinte: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Aí vamos agora entrar para a questão de querer possuir as coisas de uma forma desonesta, trabalhar desonestamente, prejudicando o seu colega de trabalho, trabalhar, como hoje vemos aí, as fraudes, né, que se comete pelas pessoas, dinheiro ganho sem que você trabalhou para isso, né, e outras coisas mais. Bom a gente... E por outro lado, temos também essa questão dos jogos, né? Os jogos, eu sempre falo que os jogos, o problema do jogo não está no jogo, está em quem joga, né? O pecado, na verdade, irmãos, lá no Éden, não estava no fruto, estava no sentimento que ele brotou no coração de Eva e de Adão. Então, nós temos que tomar o cuidado de não taxar o jogo como fosse a maldição que faz somos nós. Qualquer coisa que nós podemos ter hoje, a gente poderia muito bem ganhar, né? Por exemplo, chegou um jovem muitos anos atrás para mim e me perguntou: pastor, o meu amigo lá, o meu colega lá, me convidou para poder ir lá no roda-roda do Silvio Santos. É pecado jogar no roda-roda? Eu disse: não, pecado não. O problema o pecado está em como eu vou reagir lá naquele jogo, né? Por exemplo, o roda-roda, você sabe que ele roda, são 3 pessoas e fica um esperando pelo outro. Aí fica aquela coisa, toma aquele passa. Ai, não acerta. Erra a letra. E fica essa disputa, vai logo, passa para mim. E isso é pecado. Vai caracterizar pecado. Se você ganhasse 120 milhões aí da Mega Sena aí, como é que ia ser a sua reação? Como é que você ia lidar com esse dinheiro todo? Então são coisas, amados, que tem que ser bem refletidas. Não vamos colocar a culpa no jogo, não. O culpado somos nós mesmos, né? É claro, também por outro lado, os jogos também têm as suas impurezas e têm os seus pecados. Tem que também saber a origem, né? Porque, por exemplo, o jogo do bicho, outros mais jogos, né? Quantas pessoas estão se enriquecendo por isso? A gente vai ler aqui agora, nas perguntas de reforço, aqui, ó. Se o jogo é um bom investimento, pessoal, por que os cassinos estão ficando ricos? Tá vendo aí? Se jogar é uma prática saudável, por que milhões de pessoas estão presas a esse vício? Aí vira vício. Ganhar dinheiro vira vício, né? Querer ter uma vida além do que você tem. Gente, a Bíblia fala que a gente precisa
aprender a lidar com o que nós temos hoje. Né? Não é, querer e ter mais. Para quê? Qual o objetivo? Qual o porquê disso tudo? Tem que ter razões. Se não tem razão, não adianta. Vamos lá. Se o jogo é uma coisa boa, por que ocorrem muitas falências falência onde o jogo se enraiza? Você já foi enganado pelo pensamento de que o jogo é uma diversão inofensiva? Oh, meu Deus do céu. Então, vamos sair fora disso. Vamos por lá, então? Aqui em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não recorram aos médiuns, nem busque quem consulta espírito, pois vocês serão contaminados por eles, eu, Senhor, o Deus de vocês. Gente, parece uma coisa absurda que eu vou falar aqui agora, mas existem cristãos consultando horóscopo. Um dia alguém me perguntou, qual é o seu signo? Eu falei, não tem signo não. Não, mas não tem signo não. Você nasceu em que mês? Eu não vou nem te falar um mês, porque você vai me aborrecer. Eu vou me aborrecer com você, porque você vai falar que eu vou falar de horóscopo aqui e de signo aqui, eu não vou gostar. Eu não tenho signo. A minha fé é em Cristo. Eu acredito em Deus e não em questões desses papos furados que tem por aí fora. E dentro da igreja mesmo, nós temos os nossos médiuns. Queridos, esses homens que dizem pastores, que ficam em púlpitos fazendo revelações de coisas do arco da velha, coisa mesmo para a gente ficar a boca aberta mesmo. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos ficar com a escritura, que é o melhor que você faz. Bom, aqui, perguntas para reflexão, tem abaixo aqui, ó. Você consulta ou já consultou horóscopo, vidente, outra forma de qualquer ocultismo buscando direção para a sua vida? Cuidado, hein? Outra coisa também, amado, que a gente tem que tomar cuidado, é que muitos anos atrás, nós tínhamos aí o disco vinil. Hoje eu não sei se tem como fazer isso, eu não testei ainda fazer isso no CD, mas no disco vinil nós tínhamos como fazer, porque tinha agulha, você só voltar a rotação do toca-disco. E te ouvia em determinadas músicas, não vou aqui dizer quais são elas, a voz de Satanás dizendo, eu quero sangue, eu vou possuir, eu possuo agora. Mais ou menos assim, eram as vozes que eu ouvi, ninguém me contou nada, eu ouvi. E o diabo usa, né? Hoje aí tem as mensagens subliminares, essas mensagens que as pessoas não percebem, mas elas têm uma mensagem subliminar, uma mensagem oculta, que vai entrar no subconsciente das pessoas e elas falarem coisas, viverem coisas que elas nem imaginavam que poderiam viver. Tem que tomar esse cuidado. Do que você lê, do que você vê, filmes, tomar cuidado com esses filmes malucos aí, né? Essas séries malucas, né? E etc. Vamos continuar aqui. Você tem permitido que a filosofia da nova era entre em sua mente através da leitura de livros que exaltam mais o ser humano do que a Cristo? A nova era, na verdade, hoje, ela é um sistema que foi criado justamente para poder preparar o palco do anticristo. É muito bom que você tenha mesmo, aprenda quais são as suas doutrinas, né, para você entender toda a dinâmica do que a nova era produz. Você lê materiais que promovem mais exaltação de si mesmo do que de humilde rendição a Jesus Cristo? Você possui livros em sua casa que promovem o humanismo ou filosofia da nova era? Cuidado, que às vezes aquilo que você acha que é inofensivo é exatamente o que o diabo está trabalhando para poder mexer com a sua família, com a mente da sua família. Você deixa seus filhos assistirem programas que promovem as ideias da nova era? Então está aí outro problema.
Aí você depois reclama, porque meu filho é assim, porque minha filha é assim. Se você for fazer ali um histórico ali, procurar entender e analisar direitinho, aí você vai ver que é porque você permitiu que a babá de seus filhos fosse justamente aquele desenho subliminar, que existe muitos hoje. Tem que estudar muito sobre isso. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz o seguinte: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam ao ensinamento de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar a imoralidade sexual. De modo algum, de igual modo, você tem também os que se apegaram aos ensinos dos nicolaítas. Aqui fala sobre a questão justamente dos nicolaítas, que ensinavam idolatria e imoralidade. Temos aí a questão do ensinamento de Balaão, que a qual instruiu Balaque a fazer que os israelitas comessem alimentos sacrificados. Tem uma coisa que eu queria deixar bem claro para você, não me leve a mal com o que eu vou falar, mas infelizmente, quando você participa de determinadas festas, como esse arraial aí de gospel, que eu sempre vou falar mal sobre isso, não aceito de hipótese alguma a igreja, o cristão, ele participar dessas coisas, né? É idolatria, né? Estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Outra coisa também é feriados, feriado de santo, né? Temos aí vários feriados de santo. Aí a pessoa vai dormir mais tarde, vai descansar, vai passear, que na verdade nós temos que ir contra esses feriados da seguinte forma, exigindo o pastor que haja culto na igreja, evangelizando e fazendo ar livres, assim que deveria a igreja se proceder nesses feriados. Mas, infelizmente, os cristãos, irmãos da igreja, eles querem passear. Estou cansado, trabalhei muito, tem que passear, né? É um feriadinho. Feriado não, feriado para você não. Você não adora santo. Não é assim que nós pregamos? Se você não é um idólatra, por que você está aceitando o feriado de bom caminho? Talvez eu não vou trabalhar, tudo bem, né? A empresa fechou, eu não vou trabalhar, mas eu vou trabalhar para Cristo. Vou fazer ar livre, vou evangelizar, vou para o culto, vamos louvar o nome do Senhor, vamos voltar a Cristo. Enfim, vamos trocar tudo para a glória do Senhor. E não ficar passeando e assim por diante. Misericórdia, né? Deixa eu ler isso aqui, que também é muito importante. Ó. Infelizmente, muitos estão cedendo. Para estarem politicamente corretas, muitas igrejas e crentes estão adotando um estilo de vida satânico segundo a Bíblia. Sem querer, eles estão adorando Satanás. Vamos para perguntas e respostas? Perguntas e respostas, não, perguntas para reflexão. Você está preparado para defender a verdade? Não importa o quanto custe isso. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Cuidado quando você vai fazer alguma aplicação da verdade. Diz um ditado que diz que a verdade tem que ser dita. Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, não. Se você for entender contextualmente a Bíblia, você vai entender que Deus nunca vai permitir que você faça isso. Porque uma verdade ser dita fora de época e fora de tempo, ela pode, em vez de aquela verdade, produzir na vida daquelas pessoas um avivamento, vai produzir amargura. Não é assim que funcionam as coisas, meu irmão. Tome cuidado com isso. E muitas pessoas estão pagando um preço muito alto hoje. Deus vai cobrar essas pessoas que se dizem dono da verdade e querem falar a verdade, mas se esquece que do outro lado precisa de pessoas que precisam ser primeiramente preparadas para ouvir a verdade. Jesus nunca foi direto com os seus discípulos, foi direto com os fariseus,
Mas ali é diferente o caso. Né? E detalhe, temos que entender que por detrás de algumas pessoas que você quer falar a verdade, pode pessoas serem desviadas. Os cuidados que tem que tomar. Na verdade, eu ensino muito sobre isso. Queria que todo mundo aprendesse a lidar com isso. Que tem que tomar muito cuidado com o que se fala para as pessoas quando se diz que é verdade. Deixe o Espírito Santo dirigir você. Não dirige o Espírito Santo. Tudo com entendimento, na direção dele, tudo na boa. Vamos lá. Você racionaliza, se desculpa por rejeitar os padrões bíblicos. Quando você está sob pressão, você deixa de lado a Escritura ou vai com a turma? Tem pessoas que fazem isso, né? É melhor ir para a turma do que ficar com esse negócio de Bíblia aí. Bom, deixa eu ler também essa passagem bíblica aqui também, que também faz parte do nosso contexto. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 10 até o 12. Olha o que diz. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Em vez de nós fazermos aquele confronto, porque quando a gente se depara com uma adversidade, a primeira coisa que o ser humano ele vai pensar é confrontar e esclarecer as coisas. Mas a maioria das vezes, não. Isso é muito específico quando vai haver esse confronto. Na igreja, nunca pode haver esse confronto. Eu sempre ensino que a gente precisa, primeiramente, nos calar. Eu me lembro da passagem bíblica, no capítulo 11 de Marcos, agora eu lembrei que o Marcos ele detalha isso. Diz a Bíblia que Jesus estava lá no templo, e diz que ele olhou ao redor do templo e viu lá os cambistas fazendo aquelas vendas, vendendo dentro do templo. E Jesus ele sai e vai para Betânia. E quando ele volta, primeiramente ele vai até aquela figueira, a figueira não dá fruto, ele amaldiçoa a figueira seca. Depois, quando ele chega lá, aí sim, ele vai amarrar o azorrague e vai passar o azorrague em todas as bancas. Ele não bateu nas pessoas, vamos deixar isso bem claro. Ele derrubou as bancas. Mas antes disso, ele observou. Ele não fez aquilo imediatamente. Não era o momento. Não era aquele momento para ele fazer aquilo. É esse ponto de partida que eu procuro ensinar para as pessoas. Mostrar, e você hoje está aqui, aprenda isso. Não é porque você viu uma situação que você vai confrontar e vai querer se defender. Não, irmãos, vamos parar de querer nos defender. Aqui está de Jesus dizendo que os profetas também foram perseguidos. Vamos nos alegrar e exaltar, porque grande é a recompensa que vou ter, a recompensa que Deus vai nos dar nos céus. Deixa Ele recompensar você, deixa Ele falar por você. Porque se você falar, você vai falar de si, vai falar de um homem, vai racionalizar a situação. E quando nós racionalizamos situações, nós perdemos batalha. As coisas não saem da forma que Deus queria. E Deus não aceitar isso nunca, amados. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos pular agora. Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Porque se não come com fé, tudo que não provém da fé é pecado. Deixa eu ler aqui o texto. Essa passagem contém um princípio espiritual muitas vezes ignorado.
Embora hoje não enfrentamos questões como a de comer carne sacrificada a ídolos, nós enfrentamos um grande número de questões que pode violar a consciência. De acordo com as Escrituras, se você fizer qualquer coisa sem a firme convicção de que é a vontade de Deus, está cometendo pecado. A outra maneira de dizer isto é, se você está envolvido em alguma coisa e não sente paz, é pecado. Então vamos lá. O que a Bíblia diz sobre pecado? E também a Bíblia diz sobre a vontade de Deus. Romanos 12, 2, eu sempre menciono esse versículo para os irmãos, é muito importante que você leia ele sempre, coloque ele gravado dentro de você. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou entender a vontade de Deus quando eu mudar a minha forma de pensar. É a realidade. Mas para eu mudar a minha forma de pensar, eu não tenho que andar conforme a ideologia do mundo. O que o mundo prega, porque o mundo manda eu me confrontar, eu já não vou confrontar. O mundo manda brigar pelos seus direitos, eu não vou brigar pelos meus direitos, porque quem vai brigar pelos meus direitos é Deus. E assim por diante, amados. Tem que parar com essa ideia de querer ser o machão da terra. Vamos ser ovelha. Vamos parar de ser machão e vamos ser ovelha. Deixa eu falar aqui sobre esse versículo. Olha só, agora, em contrapartida aqui, nós temos o capítulo 7 de Romanos, versículo 18. Olha o que Paulo fala sobre isso que estamos falando aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Então Paulo admite, e nós devemos também admitir juntamente com Paulo, que na minha carne não tem bem nenhum, isto é, toda a obra da carne. Então você vai lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 23, e fala sobre a obra da carne e a obra do Espírito. Aí você vai ver a diferença e o que você tem que seguir ali. Estamos entendidos? Perguntas para reflexão? Há alguma coisa que você, em sua vida, que você tem de trabalhar constantemente para se convencer que está certo? Há alguma coisa a respeito da qual você não sente paz, mas ainda não fez nada para mudar? Gente, a paz, ela é um sentimento de comunhão com Deus. Ela é a forma que a gente vai mostrar que nós estamos ou não em comunhão com o Senhor. E quando acontece esse tipo de coisas, esses confrontos, essas diversidades que nós temos com o nosso próximo, e quando a gente faz esse confronto todo, a gente não vai sentir paz. Então, mostra claramente que se te falar que tem paz, não tem paz. A própria forma de você lidar com a situação, com aspereza, até com ira, com vingança, porque aí vai gerar tudo isso, né, na verdade. Então, essa é uma coisa que nós precisamos nos centralizar em Cristo. Porque a única forma de nós vencermos todas essas batalhas é deixarmos ser dirigidos, repito, dirigidos pelo Espírito Santo. Que essa matéria de hoje sirva como um meio para a gente se consertar com Deus, para nós voltarmos inteiramente para Deus. Porque estamos falando sobre o retorno à santidade. Tá bom? Deus te abençoe. Até domingo que vem com a próxima aula aí. E aí, deixa eu ler aqui a próxima aula. A próxima aula, o bicho vai pegar. Pecados de omissão. Vamos falar aqui muito sobre isso. Deus te abençoe. Qualquer coisinha, estamos nas ordens, comentário. E a gente vai
trazer para você qual é o meu Instagram, e lá a gente vai conversar. Deus te abençoe, até a próxima aula.